E aí, tudo bom? Nesse é a internet, meu Deus, quem nunca criou blog, canal no YouTube, podcast sobre alguma coisa que gosta e não deu prosseguimento, tá usando a internet errado. E eu sou mais um desses casos, eu já criei de tudo e agora nada existe, mas como brasileiro que sou, não desisto nunca, aqui estou eu criando mais um canal no YouTube para falar das coisas que eu gosto. E nesse caso da minha leitura das últimas semanas, essa coletânea de contos do Lovecraft, publicada pela Darkside. Vocês provavelmente conhecem o trabalho do Darkside, eles sempre fazem essas edições de luxo com um acabamento impecável, sempre selecionando o melhor do terror, que dá vontade de você ter o livro só por causa do acabamento deles. Mas no meu caso eu realmente estava muito afim de ler Lovecraft, nada contra quem compra por colecionismo, mas eu queria muito ler Lovecraft há bastante tempo. Todo mundo sempre fala de como ele revolucionou o terror, do terror cósmico dele, e isso despertava bastante meu interesse. O Lovecraft nasceu lá em Providence no final do século XIX, e ele foi um autor pouco renomado no início do século XX, quando ele publicava suas obras antes do seu falecimento. Ele publicava naquelas revistinhas pulp, seja os Penny Dreadfuls da vida, basicamente historinhas de terror, que tinham pouco valor literário para os literatos da época. Hoje em dia a gente reconhece mais o talento dele, quer dizer, suposto talento. Longe de mim dizer que o livro é ruim, o Lovecraft tem uma criatividade espetacular. A ideia dele de mesclar os medos da ciência da época, descobertas como, na época que ele escrevia, foi descoberto Plutão, e ele incorporou isso nas histórias, como um planeta onde ficam os antigos, ainda estão. E é muito interessante isso, a criatividade dele, de esse novo homem ateu que se encontra mais com a ciência do que com Deus. Esse homem se vê muito menor, e o Lovecraft expõe isso com essas criaturas mitológicas e gigantes que a gente não tinha ideia que existia, e que põe em xeque todo o nosso conhecimento, ou toda a nossa religiosidade europeia, eurocêntrica da época. Não que tenha deixado de ser. Isso torna a obra do Lovecraft única. Ninguém desde então conseguiu criar essa sensação de terror existencial como Lovecraft. Pelo menos nunca conheça. Que faça você pôr em xeque a sua sanidade, ou se sentir louco pelos limites do universo quando contemplados pelo homem. É bem aquela historinha do Nietzsche de você contemplar o abismo e o abismo te contemplar de volta. Mas posto isso, é fato também que a narrativa do Lovecraft é muito intrucada. Funciona nos contos. A Veves do Veves Valadares, ela tem um canal aqui no YouTube, ela falava que é muito mais fácil você escrever um romance do que um conto, porque um romance, se você cria um emaranhado de histórias, você tem tempo para tirar toda aquela confusão, enquanto o conto é só o plot, a força do plot e o final. E o Lovecraft isso não funciona. Quando é conto em que o plot importa muito, o Lovecraft se sai bem, mas num romance em que ele precisa desenvolver personagens, ele não sabe fazer isso. Os personagens são um pouco críveis, é muito repetitivo. Não só os romances são muito repetitivos quando comparados com a obra inteira dele, como dentro do próprio romance. E no caso, quando eu digo romance, eu digo A Sombra que Veio do Tempo e Nas Montanhas da Loucura. Esses são os dois que eu li que estão nessa coletânea. Meu Deus do céu, as primeiras 50 páginas acontece coisa, as últimas 20 páginas acontece coisa, e no meio você tem um monte de nada, um monte de aquelas coisas inomináveis, aquelas coisas hereges, aquele terror indescritível, inescrupuloso, um monte de adjetivo que ele usa e que é muito foda, mas que quando tá numa narrativa gigante é muito cansativo. Então eu começo a questionar, e eu sou só um cara aleatório questionando, então fãs de Lovecraft não se sintam traídos, o quanto de talento literário o Lovecraft realmente tinha. Eu achei bem irônico, inclusive, por causa que na introdução é dito que ele ele gostava dos contos dele, ele só duvidava da força que tinha o Herbert West Reanimador. É esse o nome? É esse mesmo, o terceiro aqui dessa coletânea. E que foi o que eu mais gostei. É basicamente uma recontagem do Frankenstein, do Prometeu moderno. Porque a Mary Shelley ela conta de uma perspectiva cristã,
em que o Frankenstein, embora teoricamente ele seja amoral, rola um julgamento, dá pra se entender que o que ele tá fazendo é errado. Enquanto Lovecraft não, ele não julga baseado nos preceitos que a sociedade cristã tem. E aí, Júlia, tranquila? Já voltou? Eu perdi completamente onde é que eu tava, então vamos para as conclusões, que são uma leitura que qualquer um precisa fazer. Como mestre do horror, do terror, ele fica bem para trás do Stephen King e do Edgar Allan Poe, especialmente o Edgar Allan Poe, mas porque o Edgar Allan Poe é literalmente incomparável. Porém, se você quer ler contos muito aterrorizantes e romances muito chatos, você pode se encontrar aqui. Os contos valem muito a pena, os contos fazem você sentir medo. Eu li Acabou a Energia aqui em casa e eu li A Luz de Velas e foi uma experiência inominável. Vale a pena ler, com certeza, até porque a sua importância que isso aqui tem pra narrativa moderna, no sentido de o Alan Moore usa muito dele, o Neil Gaiman usa muito dele, o Stephen King usa muito dele, muitos autores modernos. O Ridley Scott, ele fez o Alien e o Oitavo Passageiro, o Enigma de Outro Mundo, muitos filmes recentes são completamente inspirados na obra Lovecraftianas. São filmes Lovecraftianos. E leiam de qualquer jeito, vale muito a pena. Vocês sabem que vale a pena, não preciso ficar dizendo. E a gente se vê na próxima, se você continuar vendo esse canal. Falou!